Bem-vindas ao podcast Viagem com a Adri. Eu sou Adriana Ventura, educadora e professora. E aqui nós vamos explorar as reflexões sobre o amor romântico, os papéis de gênero patriarcais e as performances que moldam as relações tradicionais. Prepare-se para uma jornada de questionamento e de descoberta. Vamos juntas? Na nossa conversa de hoje, eu vou trazer um questionamento que sempre aparece na minha página. Provavelmente de mulheres que ainda não entenderam essa camada subjetiva e sutil que existe em relação à questão da exclusividade. Muitas mulheres me dizem, Adriana, o problema não é a exclusividade, ou o problema não é a monogamia, o patriarcado. Essas perguntas, elas partem de um mesmo ponto e eu vou tentar trazer todas as camadas desses questionamentos, tá? Então, vamos lá. O que é a síndrome da escolhida? É uma crítica a um fenômeno que tem acontecido principalmente agora. Nesse período que as relações elas ficaram mais fluídas. Já havia uma disputa por um lugar na vida dos homens. Sempre houve. Se a gente for analisar a literatura, se a gente for analisar os casais, se a gente for analisar a monarquia, essa disputa, ela sempre aconteceu. Só que hoje, devido às redes sociais, ao mercado afetivo, né? E aí a gente pode ir lá consultar Eva Illouz, porque ela vai falar desse mercado afetivo, ela vai falar desse ponto do capitalismo atravessado as relações humanas. E da mudança que as redes sociais, ela deu para as dinâmicas afetivas. Gente, as dinâmicas afetivas não são mais as mesmas de quando a gente não tinha redes sociais. Essa é a primeira questão, o primeiro ponto que a gente precisa entender. As dinâmicas afetivas e o nosso comportamento mudou completamente. A nossa maneira de se relacionar mudou completamente. A internet ampliou os horizontes de possibilidades de pessoas que a gente pode conhecer. E os homens, né, que já tinham toda essa flexibilidade, os homens que nunca foram controlados por um sistema de posse e controle, que é a monogamia, eles se sentiram, né, ainda mais beneficiados em um sistema, não pelo número de pessoas com que eles podem se relacionar, porque hoje as mulheres também poderiam acessar as redes sociais e ter acesso a essa flexibilidade. Só que a questão que deixa tudo ainda mais fácil para os homens é a disputa feminina de ocupar esse lugar de exclusividade na vida deles. No livro Desafio Poliamoroso, a Brigitte Vassalo, ela vai falar da instituição casal marca registrada, que é a formação de par. Essa forma de ver a sociedade que foi trazida pelo pensamento ocidental na colonização. Os núcleos familiares, a família nuclear. E todas as premissas de como a gente se comporta a partir dessa instituição que é a família. A família nuclear
parte da instituição casal marca registrada. É necessário formar par e esse par será o responsável pela formação do núcleo familiar. E assim a gente tem a base da nossa sociedade. Existe para ocupar nesse lugar da instituição casal um lugar, apenas um lugar. E quem faz essa escolha não é a mulher, né? Quem disputa para estar nesse lugar se provando o tempo todo é a mulher. Mas quem decide, quem pede, quem tem autonomia e quem escolhe são os homens. Inclusive, simbolicamente, enquanto ele ajoelha na frente da Torre Eiffel, enquanto ele faz o pedido de namoro no restaurante, né, escrito lá com chocolate, quer namorar comigo. Toda essa encenação simbólica, ela representa esse protagonismo e autonomia que a gente, inclusive, adora. Ser amada aos gritos. Essas performances românticas na formação da instituição casal, marca registrada, elas são importantíssimas. Por quê? Porque elas são a base para que a sociedade reconheça como par o casal, como par legítimo. Para ser o par legítimo, numa sociedade que as relações foram flexibilizadas, ou seja, existem várias formas de envolvimento. A sociedade monogâmica considera que, para que seja legítimo, exista uma série de premissas, e uma delas é a manifestação social, pública, de que aquilo é um casal. No relacionamento Vini e Virgínia, a gente viu explícito toda a dinâmica da síndrome da escolhida. O Vinícius já tinha muitas mulheres, já ficava, como é muito natural de jogadores que chegaram no patamar dele. E existe, claro, uma disputa entre todas essas modelos, mulheres belíssimas, para que elas ocupem esse lugar de suposta exclusividade. E eu não estou dizendo que vai ser de exclusividade. Eu estou dizendo que socialmente, publicamente, ali se formou um legítimo casal. Isso não quer dizer, e a gente já sabe que isso não quer dizer que o homem vai viver exclusivamente dentro daquele modelo, dentro daquela dinâmica, dentro daquele arranjo. E a gente já sabe como isso funciona muito bem na monogamia. Enfim, essa busca por essa exclusividade, essa legitimidade que nos valida. O que nos valida? Justamente a constatação pública de que fomos escolhida para ser par de alguém. É isso que dá valor para a mulher. É por isso que, inclusive, nos desvalidam, né? As mulheres que escolheram viver outras coisas que não sejam instituição, casal, marca registrada, somos desvalidadas. E aí tem várias outras camadas. Ah, ele só quer te comer. Ai, sua mal amada, sua frustrada, ninguém te quis. Vai ficar pra titia. Todos esses estigmas que eu vejo dentro da minha perspectiva como um grande benefício, uma grande vantagem na sociedade monogâmica. Monogâmica por quê? Porque é uma sociedade patriarcal que controla mulheres através desse modelo, dessa instituição chamada monogamia. Então, para a mulher, todo esse estigma é muito ruim. Meu Deus, eu vou morrer sozinha, eu vou ficar para titia.
ninguém me quer, eu sou mal amada, eu sou frustrada. Então, a exclusividade, ela valida esse lugar público de ter sido escolhida como par, de ocupar esse lugar de par. Então essa exclusividade, ela é disputada. Se existe uma dinâmica de escolha e preterimento de mulheres, se as mulheres estão nesse desespero de ser validadas, se existe toda uma dinâmica patética, existe todo um script, uma performance com que essas relações acontecem, e nada é natural, a gente tem vários comportamentos que são muito mais repetidos, sem que a gente reflita sobre eles, principalmente quando são papéis patriarcais de gênero. E é por isso que eu falo, essa coisa de pagar conta tá muito mais atrelada aos papéis patriarcais de gênero, que moldam toda essa performance na formação da instituição casal, e precisa, senão não forma. Se algumas premissas não forem seguidas de acordo com esses papéis, a monogamia não se forma. Por isso que eu falo, esses papéis patriarcais de gênero, performáticos em sua maioria, são a engrenagem para fazer a formação dessa instituição casal marca registrada. Por que marca registrada? Porque ela foi validada publicamente pela sociedade como legítima, ainda que não exista exclusividade. E aí, minhas amadas, o que acontece? A gente vai ser controlada não só fisicamente, né? Não só pela obrigação dos papéis patriarcais de quem é mãe e esposa, que existe lá toda uma premissa quando você é mãe e esposa do que você tem que fazer, de quais são seus papéis dentro do casamento. E a gente já sabe muito bem quais são. E quando nós questionamos, a gente tem uma contrapartida de um movimento bem conservador, né, que define então quem vai ser mulher de valor ou não, se ela segue esses padrões e essas expectativas comportamentais ou não. E para que essa exclusividade seja supostamente respeitada pelos homens, a mulher vai ter que se provar. É uma disputa que ela se prova o tempo todo. Ela precisa provar o tempo todo ser digna de ocupar aquele lugar de suposta exclusividade. E é o que ela faz. O tempo todo, ela precisa provar ser boa o suficiente para garantir um lugar como par naquela instituição. Entender isso é entender o patriarcado, entender a formação da sociedade, entender o nosso papel nessas relações. Entender que a síndrome da escolhida é justamente a necessidade de ser assumida socialmente como supostamente única e exclusiva na formação da instituição casal marca registrada. E a gente estabeleceu socialmente que a única forma de se relacionar é formando casal, formando par. Só existe esse modelo de relacionamento. A gente não se vê como pessoas autônomas, únicas, protagonistas, que fazem e acontece, que podem exercer o seu desejo da maneira como querem. Não. A gente precisa seguir papéis patriarcais de gênero. E a gente fica muito chateada quando todas essas firulas, esses delírios criados, né, pela idealização do amor romântico,
como foi feito para nós e não para os homens desde pequenos. Porque esses papéis patriarcais de gênero, eles começam a ser formados desde a nossa infância, desde o chá de bebê, desde o chá revelação. Bom, lá no chá revelação, se é menino ou menina ou menine, a gente já começa a estabelecer os papéis patriarcais de gênero. E aí tem gente que fala, meu Deus, não, o patriarcado opera de outras formas, não é a monogamia, é o patriarcado. E aí você vai perceber o desespero das mulheres nessa síndrome da escolhida, porque elas buscam ainda essa exclusividade de formar par com homens, né? De viver esses modelos tradicionais de relacionamento afetivo. Muitas mulheres ainda acreditam que tá tudo bem viver os modelos tradicionais e exercer os papéis idealizados. Você só precisa achar alguém de caráter, né? Você só precisa estabelecer seus limites. E toda relação é diferente, né? Cada um vai viver de uma forma diferente. E eu acho até bonito quando vocês falam esse tipo de coisa, porque dá uma impressão, sabe, que esse casal e essas pessoas, eles estão completamente alheios à dinâmica, à sociedade que a gente vive. E aí depois você vai observar mais de perto, né, essas dinâmicas, esses arranjos, e você vai entender que para a formação dele, exatamente o mesmo script e roteiro foi realizado, senão ela não funcionaria. Se a gente não seguir o mesmo script e o mesmo roteiro na formação da instituição Casal Marca Registrada, vão falar assim, ó, vocês não têm nada, vocês não são casal. Isso não é casal. A sociedade não considera legítimo quando você não segue o passo a passo do que é ser casal. E é só sendo casal, só performando o que se espera dentro da instituição Casal Marca Registrada, dentro desses papéis patriarcais de gênero que são completamente problemáticos, só performando todas essas expectativas comportamentais que a gente forma a instituição Casal Marca Registrada. E não importa, tá? Se você abriu a tampa, se você fechou, se você tem várias caixas, não importa. Porque às vezes eu vejo, né? Principalmente a linha do Redfem, falando: nossa, você vai começar a colocar, né, esforço sentimental em outros homens. Meu amor, porque as mulheres brancas, principalmente, elas não conseguem ver para além do pensamento ocidental. Quando elas falam isso, eu entendo e eu as vejo ali na prateleira, segurando os pés, colando os próprios pés para não sair de lá. Elas não querem deixar as prateleiras. Por quê? Porque elas ainda esperam ser escolhidas para viver a idealização dos contos de fada que foram criados para gente, para que as mulheres acreditem. Os homens não assistem contos de fada. Os homens não brincam e não esperam ser princesas. Ao contrário, eles têm autonomia, desejo, eles que escolhem. Para eles, a solitude é magnífica. Eles decidem o que vão fazer, quando vão fazer, e são extremamente validados por isso. Se torna um homão socialmente reconhecido por performar esses papéis cafonas que a gente deveria tirar sarro. Tem coisa mais patética do que o pedido de casamento? É ridículo. Mas a gente aprendeu a valorizar, porque exercer esses papéis patriarcais é valorizar o nosso
próprio papel na sociedade. A gente tem valor a partir do momento que a gente é reconhecida como par na vida deles. E aí começa a disputa eterna, né? Começa essa negociação inacabável, infindável, de provar o tempo todo a ser boa o suficiente para ocupar aquele lugar na vida daquele homem. Então, pensando nisso, e aqui eu não tô falando que é pra gente abrir tampas e começar a se relacionar da mesma forma com vários homens. Não. A gente vai romper a lógica da instituição casal marca registrada. E romper a lógica da instituição casal marca registrada é romper logicamente a ideia de exclusividade. Não existe exclusividade quando não tem um lugar para ocupar na vida de alguém, quando você ocupa um lugar na sua vida. E como é difícil fazer com que as mulheres consigam entender esse ponto. Você não vai dar a concessão, como diz aí, eu já li coisas absurdas como poligamia consentida. Não, não tem nada a ver. Você não vai formar vários pares ou deixar o homem se relacionar com outras mulheres. Você vai denunciar, questionar, desafiar. Desafiar eu gosto muito. A lógica da instituição casal marca registrada. É assim que eu tenho vivido. E aí, quando a gente destrói essa lógica, sai da prateleira, destrói a lógica de ocupar um lugar de suposta exclusividade na vida de um tonhão, a gente começa a dar valor para outros arranjos relacionais na nossa vida. E, primeiramente, a relação afetiva que a gente constrói com a gente mesmo. Porque se não existe a lógica de par, todas essas premissas de comportamento, de expectativa comportamental, de amor romântico que a gente espera do outro, ela cai por terra, gente. Eu consigo ver as relações e as dinâmicas da maneira como eu vejo, porque eu renunciei completamente à instituição casal marca registrada. E não, gente, eu não apenas deixei de me relacionar porque eu fiquei chateada, porque essa expectativa de viver o amor romântico não aconteceu comigo. Nossa, eu era não monogâmica e aí ele me enganou. Você ainda tá, amor, na lógica da instituição casal marca registrada. Você ainda tá ali naquele, sabe, esmo, esperando ser assumida como supostamente exclusiva, como a mais importante, como a mais especial na vida de alguém, de um homem ou de qualquer outra pessoa que seja. Você não rompeu com a lógica de formar casal com alguém. E aí, gente, a pergunta que eu faço é: hoje é possível a gente viver plenamente enquanto mulheres sem a necessidade de formar a instituição casal marca registrada? E eu falo sim, é possível. Talvez, se fosse algum tempo atrás, que as mulheres não tinham atingido o mercado de trabalho, não tinham conquistado a sua independência, que a gente não tinha cada vez mais, né, métodos contraceptivos. Se a gente não tivesse nada disso, eu diria para vocês, né, que há uns 100 anos atrás seria impossível pensar nessas novas perspectivas. Assim como eu também acredito
que abrir o pavimento para a gente pensar em outras possibilidades, porque é necessário pensar em outras possibilidades. E a gente está abrindo agora um pavimento de possibilidades. Quando a gente vê essas mulheres falando: eu não nasci para ser mãe, eu não quero casar, eu não quero dividir nada que é meu com um homem, eu não quero ter que morar na casa com um homem. A gente está vendo, na verdade, mulheres questionando os papéis patriarcais que eram obrigatórios para as mulheres até pouco tempo atrás. Então a gente vai pensar nesse pavimento de novas possibilidades de relação. E não porque você ficou chateada, não porque você não foi escolhida, não porque você não é a mais especial. É porque você vai romper com essa disputa que também é violenta. Nossa, Adriana, os problemas acontecem em outras esferas. Óbvio! É óbvio que acontece em outras esferas. Acontece mesmo em outras esferas. E muitas dessas esferas são decorrentes da instituição casal marca registrada. A Bell Hooks fala em The Will to Change, a possibilidade de mudar, né? A vontade de mudar, desculpe. A vontade de mudar. Eu li em inglês esse livro. E aí ela fala que o primeiro contato de violência patriarcal é dentro de casa com a autoridade do pai. Sim. Então já perceba, esse protagonismo e essa autonomia dos homens, ele se expande para os filhos, principalmente para as filhas. E aí é questão de um efeito dominó para que toda a sociedade patriarcal se comporte colocando o homem como o sujeito mais importante das nossas vidas. Desde a presença dentro da casa até na escolha para que a gente seja, né, essa súdita, essa submissa, essa que coloque esse homem que te escolheu no pedestal. É um ciclo. E muitas vezes a gente nem vai conseguir lutar porque a gente está tão ocupada com os papéis patriarcais de gênero que essa instituição nos colocou, que não dá tempo de pensar em mais nada. Como uma mulher vai pensar em outras coisas se ela está ocupando tempo demais, exercendo esses papéis, essa sobrecarga de trabalho triplo, a maternidade, sozinha, abandonada. Como é possível a gente lutar em outras esferas? Por que a mulher ganha mais? Porque ela engravida. Não é essa a injusta desculpa que os empregadores usam? A mulher engravida, né? A mulher cuida sozinha. E olha que absurdo, por que a mulher tem que cuidar sozinha? Tudo isso parte da lógica de você se isolar num núcleo, nessa instituição que precisa afastar de tudo e todos, que precisa o tempo todo estar lutando por essa suposta exclusividade de pertencer, ocupar um lugar na vida do outro. E eu sei que para quem foi formado com toda a lógica do pensamento ocidental, que começa desde a religião até a parte jurídica. Nossa sociedade é toda monogâmica. A nossa sociedade é toda pensada nessa família nuclear, heteronormativa, heterossexual e monogâmica, supostamente. Pelo menos grande parte das mulheres eu sei que são, e são porque elas são controladas, dominadas e possuídas no modelo de controle. E é muito triste perceber que esse controle não será dos homens.
A monogamia existe para controlar os corpos femininos em todas as esferas. Esse foi mais um episódio de Viagem Quadri. Se você gostou das reflexões que fizemos, vai gostar dos meus livros. As relações monogâmicas resistem na cabeça da mulher apaixonada e a Síndrome da Escolhida, disponível em plataformas como a Amazon e a Hotmart. Me siga também nas redes através do @AdrianaVenturaOficial. E vamos repensar a maneira como temos visto as relações e os relacionamentos. Até o próximo episódio.